Olá pessoal, tudo bem? Professor Mário falando, canal C de Cachorrão, e hoje a gente vai estudar lançamento horizontal e lançamento oblíquo, certo? A gente vai começar aqui separando o lançamento horizontal, mas o nosso grande mote aqui da aula seria o lançamento oblíquo. Vamos comigo aí, ó. O lançamento horizontal, o que ele consta aqui para mim? Ele consta em que eu lancei esse objeto de uma determinada altura h. Então ele sai com uma velocidade que ela só tem uma componente na direção x a princípio, tá certo? E ele vai caindo ao sabor da gravidade até atingir o solo. Tudo bem? Eu vou pensar em algumas ideias aqui importantes. Primeiramente, eu separei o meu sistema em eixos, né? O eixo x e o eixo y. E a gente consta do que o eixo y, eu tenho a gravidade atuando. Então a gravidade acelera esse corpo para baixo. Portanto, no eixo y, eu tenho um movimento uniformemente variado. Eu tenho um move aqui no meu eixo y. Então, olha só, se eu tenho um move no meu eixo y, tudo que fala de move, a gente vai falar na descida. Ao passo que no movimento aqui que eu tenho na direção x, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, porque eu não tenho aceleração aqui envolvida. Tudo bem? Então, essa situação aqui é bastante importante para a gente tomar cuidado e separar o movimento. O ΔSx aqui, que a gente chama ele de alcance. Olha só, com relação às velocidades, eu queria mostrar uma coisinha para vocês. A minha velocidade em x, né, que é o meu V0 aqui, ele sempre vai permanecer a mesma. Sempre vai permanecer a mesma, até na iminência do contato com o solo. Ela não muda, certo? O valor, a direção e o sentido é sempre o mesmo. Porém, a minha velocidade na direção y, ela vai crescendo. Então aqui eu não tinha, aqui ela já tem um certo valor, aqui ela aumenta mais um pouquinho e aqui ela atinge o valor máximo. Tá certo? E se eu puder fazer aqui a soma vetorial, eu vou ter em cada ponto uma dada velocidade. Isso aqui é importante porque tem questões aí dos nossos vestibulares que acabam trazendo, perguntando qual é a velocidade com que, por exemplo, o objeto atinge o solo. Você já tem a velocidade inicial, é só você achar a velocidade em y aqui e fazer o nosso diagraminha aqui de junção, né? Fazer a velocidade resultante e você acaba encontrando o sistema. Então a ideia é que você tenha uma velocidade v em determinados pontos aqui. Essa velocidade v, eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, seria como se fosse a velocidade que está sendo medida no velocímetro do objeto. Tudo bem? O velocímetro, né, não mediria o Vy nem o Vx, ou V0 aqui no caso. Ele mediria somente a velocidade resultante, a velocidade final. Tudo bem? Então a gente vai separar em x o nosso movimento uniforme e em y o nosso movimento uniformemente variado. Bom, como é que fica a matemática da história? Eu sei que você adora uma equação, né? Quando a gente estuda física é muito comum adorar a equação. Vou colocá-las aqui, mas eu até te sugiro o seguinte: dá para você trabalhar com move e mu sem precisar ficar decorando as equações aqui que eu coloquei em vermelho, tá bom? Dá para você fazer separado, tá certo? Eu até sugiro, fica mais simples, tá bom? Mas se você gosta de equação, show de bola, que a gente vai fazer exemplos aí, não tem problema. Olha só, se eu pegar em y, vamos pegar em y primeiro, eu estou orientando minha trajetória para baixo, né, favorável à minha aceleração da gravidade. Então, olha só, como é que fica a minha velocidade em y em qualquer instante de tempo? A velocidade inicial em y é zero, a aceleração é a gravidade vezes o t. Então, em qualquer instante de tempo, eu consigo achar quem é essa componente em y da minha velocidade. Se eu pensar na equação Torricelli, eu consigo relacionar essa componente y com a altura, certo? Então, isso aqui é uma ideia interessante. Ó. Se eu pensar qual é a velocidade de y aqui, ó, eu estou trabalhando com a altura total de queda. Se eu pensar no sorvetão, ó, sorvetão também agora eu consigo relacionar a altura de queda, o quanto que o cara caiu na direção y, em relação ao meu tempo. Então, são as três equações mais famosas aí que a gente tem dessa parte. E na direção x? Na direção x eu tenho o mu, movimento uniforme. Pode pensar no sorvete, pode pensar na velocidade média também que dá certo. Então, a componente em x, velocidade em x, é o ΔSx pelo tempo. Então, o alcance a gente acha pelo ΔSx. A altura de lançamento a gente acha em y. Normalmente, você vai fazer no item A o tempo de queda. Que aí você faz, por exemplo, por aqui, pelo sorvetão.
Aí no item B o cara pergunta muitas vezes qual é o alcance. Aí você acha que o delta Sx. Concorda comigo que o delta Sx é o Vx vezes esse tempo. Esse tempo eu chamei aqui de tempo de voo ou tempo de queda, tá certo? E aí pode ter uma terceira pergunta que ele pergunta o seguinte: qual é a velocidade aqui no final? Bom, você já tem a velocidade em x, você acha a velocidade em y e aí faz uma soma vetorial e você encontra a velocidade. Então esse é um sistema bem tranquilo também de se mexer. São normalmente as perguntas que são feitas no exercício, tá certo? Cuidado quando o objeto tem dimensão. A VUNESP tem algumas questões disso, me lembro de duas, que é uma moto, uma delas é uma moto, que o cara está saltando um certo buraco. E a moto tem 1,8 metro de largura, né, de comprimento, aliás. Então você tem que pensar o seguinte: para a moto não cair no buraco, ela tem que fazer isso mais aquele 1,8. Então você tem que ter um alcance um pouquinho maior, tá certo? Aqui também você tem situações, por exemplo, de Unifesp, que gosta muito disso. Já tivemos de dois sentidos, lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Por exemplo, um avião que solta uma bomba. A bomba do avião não cai aqui, a bomba do avião cai para cá, ok? E olha só, imagina que ele tem que acertar um alvo em movimento. Movimento atrelado, que é uma combinação de movimento aqui, ITA, AFA, tem muita questão disso, IME. Movimento atrelado, movimento combinado. Vamos pensar o seguinte: para que a bomba lançada aqui em cima chegue num objeto que está se movimentando aqui, você concorda que a velocidade horizontal delas tem que ser a mesma? Aí o que vai atuar aqui vai ser a queda, né, para ele chegar aqui. Mas a velocidade horizontal tem que ser a mesma. Isso aí a gente também vê isso em lançamento oblíquo, né? A própria Unifesp, como eu falei, tem uma questãozinha bastante famosa, que é um tanque de guerra que está lançando uma bomba e vai atingir um avião aqui em movimento. As componentes horizontais dos dois tem que ser a mesma, senão não colide. Senão um vai estar mais para frente que o outro. Tudo bem que vão chegar na mesma altura? Beleza. A altura está relacionada aqui, né? A componente Y está relacionada com a altura, mas a componente X está relacionada com o encontro. Beleza? Então tomar cuidado com essa situação aqui. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo é um lançamento um pouquinho mais complicado. Como eu falei no lançamento horizontal, você pode fatiar, você pode trabalhar com o move e com o mu sem nenhum problema. Você pode fazer o seguinte, ó, trabalhar a subida, depois trabalhar a descida, ou você pode trabalhar tudo de uma vez, vai do seu gosto. Se você gosta de equação, aqui tem um bando que eu vou falar daqui a pouquinho. Se você gosta de trabalhar só com o move e o mu sozinhos, dá também. Vamos lá comigo. A ideia é o seguinte: eu tenho um lançamento oblíquo a partir do momento que a minha velocidade ela tem um certo ângulo, no meu caso, um ângulo aqui com a horizontal, um ângulo θ com a horizontal. Então eu vou decompor essa velocidade em duas componentes. Então esse V0 ele vira um Vx e um V0y. O Vx, se você se lembrar, V0 com o ângulo cosseno, certo? E o nosso V0y é o V0 seno, V0 sem o ângulo, ok? Então vai ser lançado até que ele atinja uma altura máxima. Isso que é legal. O ponto de altura máxima, ele é atingido quando a velocidade em y aqui se anula. Então, nesse ponto, a velocidade, o componente em y da velocidade é zero. Então, só vai ter a componente em x. Lembrando que em x, novamente, eu tenho o movimento retilíneo uniforme, e em y eu tenho o nosso move. Tudo bem? Ideia importante. Algumas questões o cara pergunta: qual é o valor da velocidade mínima de voo do sistema? A velocidade mínima é quando você tem somente a componente em x da velocidade, lá no ponto de altura máxima. Beleza? Aqui é onde você encontra a velocidade, o ponto onde você vai ter a velocidade mínima. Beleza? Isso é uma ideia importante. Bom, em qualquer intervalo de tempo, você pode achar qual vai ser a velocidade, por exemplo, aqui, né? Como eu falei lá no nosso movimento. Aqui eu tenho uma componente em y, aqui continuo com a minha componente em x. E se o sistema for simétrico, na hora que ele chegar aqui embaixo, ele vai atingir uma velocidade em y, e aqui uma velocidade em x continua sendo a mesma, e ele vai ter uma velocidade aqui que eu vou chamar de v, e o módulo dessa velocidade é igual ao módulo da velocidade inicial. Isso se o sistema for simétrico, ou seja, o tempo que leva para subir é igual ao tempo que ele leva para descer. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos cálculos? Vamos lá, aquele bando de equação feia que tem nessa parte. Muito bem. Tempo de subida. O tempo de subida você pode pensar num VVatt.
Olha só, VY é igual a V0Y mais AY tempo de subida. Tempo de subida, tempo de descida. Muito bem. Minha velocidade em Y aqui é zero, no ponto de altura máxima. V0Y menos G tempo de subida. Isolando, né? Lembrando que o nosso V0Y é V0 seno. Aqui está, então eu simplifico e eu fico com o tempo de subida sendo igual a V0 vezes seno de θ dividido por G. Tudo bem? Tempo total, duas vezes o tempo de subida. Cuidado aqui. Isso vale desde que o cara saia de um ponto e ele chegue na mesma altura no final da história. Tudo bem? Agora, por exemplo, se o cara sai do alto de um prédio para chegar lá no solo, aí não dá. Tempo de subida é um, tempo de subida é outro. Tempo de descida é outro. Eu até sugiro, um exercício desse tipo, por exemplo, você trabalha primeiro com a subida para depois você trabalhar com a descida total. Fica bem mais simples, tá certo? Bom, então, digamos que o nosso sistema seja simétrico, então eu vou aplicar que o tempo total seria duas vezes o tempo de subida. Vamos pensar no meu alcance. Quem que vai ser o meu alcance? O meu alcance está relacionado com a direção x. Então, velocidade em x é ΔSx pelo tempo total, tempo de voo. ΔSx, então, vai ser o Vx, que é V0 cosseno, vezes o tempo total. Aí, ó, eu vou substituir, então, o 2 tempo de subida aqui no tempo total. Olha lá o que fica aqui, ó. Fica V0 cosseno, substituir aqui em preto, 2V0 seno sobre G. Olha só, um pouquinho de trigonometria. 2 seno vezes cosseno, lá de arco duplo, lembra lá? Seno de A mais B, seno de A cosseno de B cosseno de A. Então, para quando eu tenho ângulos iguais, fica seno de 2θ. Então, meu ΔSx, que é o meu alcance, é V0 quadrado, seno de 2θ sobre G. Para a gente fechar aqui, pessoal, pensando agora aqui na altura máxima, vamos pensar na equação Torricelli, né? Você tem aqui que V quadrado em Y igual a V0 quadrado em Y mais AY delta SY. Lá na altura máxima, você tem que a componente em Y da velocidade é zero. A velocidade inicial em Y é V0 seno, né? A ao quadrado menos 2G a altura máxima. O menos aqui, né, a nossa orientação de que a gravidade para baixo eu estou subindo, então é contrário. Muito bem. Isolando a altura máxima, eu fico com essa expressão em função do seno ao quadrado. Pessoal, alguns detalhes aqui são importantes. Primeiro, essas equações, como eu já falei no início, cuidado, tá certo? Dá para você montar na hora que você precisa. Quem gosta de cálculo, quem gosta de equação pronta, show de bola. Até assim, se você conseguir decorar, você guardar isso, né? Guardar muito bem guardado isso aqui, saber a aplicação direitinho, show de bola. Isso aqui te dá uma rapidez muito grande. Exercícios aí mais complexos, FUVEST, UNESP, segunda fase, faculdades militares, aí você encontra muito disso daqui. Alguns detalhes são importantes. Primeiro detalhe importante, eu até coloquei aqui, ó. Se eu usar meu θ como 30 graus ou meu θ como 60, olha só. Se eu pensar no meu alcance, o alcance vai ser o mesmo. Como assim, Mário? Olha só, θ igual a 30, você ficaria com seno de 60 aqui. E o θ igual a 60, você ficaria com seno de 120, certo? Os valores aqui vão resultar para a gente que os alcances são idênticos. Porém, as alturas são diferentes. Olha lá, a altura tem função de seno. Enquanto que a nosso ΔSx tem função de seno de 2θ. Tá bom? Então precisa tomar cuidado. Essa relação é importante. O alcance vai ser o mesmo. Quando você atira alguma coisa, sei lá, imagina um canhão atirando a 60 e a 30 graus com a horizontal. O alcance é o mesmo nos dois casos, porém a altura máxima acaba sendo diferente. Também a ideia de altura máxima. A ideia de altura máxima é quando você coloca o ângulo entre a velocidade e a horizontal como 45 graus. Beleza, pessoal? Depois eu vou gravar uma aula com alguns exercícios a mais aí para a gente poder pensar, né? Por enquanto a gente só viu a teoria. Eu vou gravar algumas coisas com exercícios para a gente poder pensar. Beleza? Dá um seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e tamo junto. Beleza? Valeu, pessoal! Até mais!